todos muito bem-vindos. A palestra Bem-vindo à Era da Singularidade. Sou Camilo Camussa e estou sendo mediado aqui por Evilásio Lucena. Essa palestra é da trilha de tendências. Okay? O objetivo dela é contextualizar o novo cenário de mudança, incerteza e complexidade. E o conteúdo nós abordaremos exponencialidade, complexidade, incerteza, mudança, transformação digital e singularidade. Essa trilha de tendências é indicada para quem quer compreender o atual contexto de mudança e incerteza. Eu sou Camilo Camussa e estou aqui porque acredito no ser humano. Você pode me encontrar em @CamiloCamurca, no Instagram. Vamos falar de exponencialidade, né, ou rompimento instantâneo. Gerd Leonard é um futurista que fala o seguinte, ele diz que nos próximos 20 anos, a humanidade vai sofrer transformações maiores do que dos últimos 300. Então, assim, dá para imaginar aí o que tem nos esperando à frente, né? E qualquer que sejam os desafios que enfrentamos com a tecnologia, não é nada comparado com o que está por vir. E ele tem um livro muito interessante que eu recomendo a todos, que é Technology versus Humanity, onde ele aborda várias questões desse contexto. Aqui eu queria começar jogando uma situação aqui para vocês, pessoal. Imagine o seguinte, ó. Imagine um vírus, nenhuma coincidência, tá, com a realidade, que se propaga a uma taxa exponencial em que um indivíduo infecta outros dois a cada dia. Ou seja, começa com uma pessoa, essa pessoa contamina duas, essas duas, e mais duas, e mais duas a cada dia. Em 16 dias, toda a população do mundo estará infectada. Aí eu pergunto, em qual dia, do 1 ao 16, metade da população estará infectada? Vou deixar aí 5 segundos para você pensar. Em 16 dias, 100% do mundo estará contaminado. Em qual dia metade estará contaminada? Eu sei que vocês não podem responder aqui para mim, mas imagine que vocês estão pensando e eu vou trazer a resposta agora. No 15º dia, 50% da população estará infectada. Quem pensou que seria algo em torno aqui do 7º, 8º, 9º, né, na metade, pensou de forma linear, né? Esse é o nosso pensamento tradicional. A gente acha que as coisas são lineares. Se em 16 dias eu teria o total, 50% seria algo próximo da metade, mas não. Observe o comportamento do crescimento dos indivíduos infectados, e no começo, apesar de eu estar dobrando a cada dia, é irrisório frente à escala final do gráfico que termina em 65 mil, aqui como exemplo, né? Isso serve para quê? Para a gente mostrar que um comportamento exponencial, ele tem esse rompimento. Primeiro, ele tem uma fase dissimulada, em que você não percebe que aquilo está crescendo numa taxa agressiva, e de repente ele rompe. E ele rompe muito próximo de quando você vai atingir o seu limite. E isso é uma definição que eu trouxe para vocês de exponencialidade, né? Esse rompimento e a quebra de um paradigma linear. Ou seja, um dia antes só do esgotamento mundial, né, que toda a população estaria infectada, é que a gente saberia que estaria com metade da população com o vírus. Ou seja, tarde demais, não daria mais tempo para fazer nada. Agora vamos falar de complexidade, né, que vem aí da definição de complexos, que é o que é tecido em conjunto. Dave Snowden é um consultor da área da teoria da complexidade do conhecimento, gestão do conhecimento, e ele usa um termo chamado sense-making, que é um processo de compreensão em contextos de alta complexidade ou incerteza, ou seja, é como que a gente toma decisão em um ambiente tão difícil, né? É um esforço que você tenta ali estar entendendo as conexões entre as coisas, né? O que afeta o que, tá interligado, para se antecipar a isso e agir de forma efetiva. Então, assim, que mundo é esse que a gente vive hoje, né? É chamado mundo VUCA, por conta das iniciais. Aqui é o U de uncertainty, porque é uma letra, é uma sigla em inglês, né? Volatility, uncertainty, complexity e ambiguity. Então, nós vivemos num mundo volátil, ou seja, ele não é estável, né? Ele muda assim no estalar de dedos.
É um mundo de incerteza, nós não temos certeza do que virá. O coronavírus está aí para nos provar isso. Ele é complexo, ou seja, não dá para resolver as coisas com uma lógica simplista, porque as coisas são interconectadas e o que é interconectado é difícil de ser resolvido de forma simples. E ele é ambíguo porque a gente não tem clareza das coisas, né? Não existe preto e branco, tudo é muito cinza aí, com vários tons, e a gente tem dificuldade de manejar as coisas, tá? Aqui eu trago para vocês um conceito da matriz Sinefin, o Sinefin Framework, onde de um lado ele coloca um cenário onde as coisas são mais ordenadas, do outro um cenário mais desordenado. Então a gente tem um exemplo aí de um cenário óbvio, que é ou simples, que é aquilo que, digamos, é uma receita de bolo, que você se depara com um problema, mas se você seguir uma receitinha de bolo, vai dar certo, mesmo que você não seja um especialista no assunto. Como exemplo aí, uma receita, tá? Fazer um bolo. Eu não estou dizendo que não existam especialistas em bolo, né? Existem, mas assim, uma pessoa não precisa ter um nível de especialidade elevado para fazer um bolo simples, basta ela seguir uma receita que vai sair um bolo. O ambiente complicado é parecido. Existe um passo a passo que você segue e as coisas acontecem. Mas você tem que ter um nível de especialização. Não é qualquer um que pilota um Boeing, né? Você pode entregar lá o manual, o procedimento todinho para uma pessoa, ela não vai conseguir pilotar um Boeing se ela não for especializada nisso. O cenário complexo, ele já está dentro do lado mais caótico, né? Mais de desordem. O que que acontece? Você tem especialista, né, para resolver aquilo, mas você não garante o futuro, né? Você não consegue garantir o resultado. Por mais que você tenha modelos e procedimentos e formas de enfrentar aquele problema. E o exemplo aí é a bolsa de valores, né? A gente sabe que tem um comportamento totalmente imprevisível. E o último é o cenário mais desafiador, que é o caótico, porque não tem o que fazer, não tem o que você pensar, você tem que sobreviver, você tem que agir, né? Não tem o que estar seguindo o procedimento, pensando, analisando, você tem que fugir e sair do perigo, né? E hoje nós vivemos num cenário complexo, tá? E as relações humanas, elas são complexas. Ou seja, você, ao se relacionar com alguém, você não garante o resultado daquilo. Você não tem controle daquela relação. Agora vamos falar de incerteza, né? Que é aquilo que nos faz lembrar de nossas fraquezas. A Sara Sarasvati é uma professora, né? Doutoranda, em uma escola de negócios dos Estados Unidos, e ela fala que os empreendedores, eles acreditam que o futuro é consequência da ação humana. Eles não ficam tentando fazer previsões, entendeu? Ao invés de tentar adivinhar o que vai acontecer, faça algo no presente e construa um futuro, e não tente acertar o que o futuro trará. Isso é a cabeça do empreendedor, segundo ela. Então, com relação à imprevisibilidade, é isso. O nosso presente é incerto, tipo, hoje, a gente sabe o que vai acontecer, segunda onda, terceira onda, vacina, você não sabe, é uma incerteza, né? E o futuro é complexo, para complicar, né? Para complicar ainda mais, o futuro é complexo. Então, cria um cenário aí bem difícil. Com relação ao novo normal, é um termo interessante porque, assim, o pessoal fala, né? Vamos voltar, vamos passar a um novo normal. Primeiro, o mundo já não era normal, né? Acho que o mundo não tinha nada de normal antes do coronavírus. Então, assim, não tem como voltar a uma coisa que não existia, né? O mundo já era bem maluco, já vivíamos no mundo VUCA, e agora o coronavírus veio e catalisou, né? Acelerou ainda mais transformações que talvez durassem aí 5, 10 anos, aconteceram em meses, né? Ou em semanas. E a verdade é que a gente não sabe o que é esse tal novo normal, né? A gente só sabe que provavelmente existirá um mundo antes do Covid e depois do Covid. Isso aí é o que a gente pode dizer. Com relação à mudança, ela é a nossa única certeza. E Michel Foucault gosta de dizer o seguinte: eu não sou profeta, eu não estou aqui para adivinhar nada. Eu só construo janelas onde antes só havia paredes, né? Ou seja, crie possibilidades, não fique aí tentando inventar nada. E quando a gente fala de mudança, não tem como não falar de transição, né? Que é você estar num determinado caminho e dar uma guinada. Ou então você está numa determinada
situação, pensando de uma certa forma e mudar aquilo. Então, mudança é isso, é transição. Enquanto está todo mundo num caminho, você vai e faz uma conversão buscando algo diferente. E com relação à mudança, né, tem um conceito aqui que é a mudança contínua, que é algo que a gente vai viver aí, estamos vivendo nesse novo contexto. Essa curva, ela parece ser um pouco complicada, mas o que que ela diz, né? Ao longo do tempo, qual é a taxa de mudança das tecnologias, dos indivíduos, das empresas e das políticas públicas? O que que a gente percebe? A tecnologia sempre vai responder primeiro, vai mudar primeiro. Em seguida vem o ser humano tentando acompanhar, mas também nunca consegue. Depois vem as empresas que vejam, isso aí é uma coisa interessante, vai me trazer ganhos financeiros, vou correr atrás. E depois, por último, vem o governo tentando trazer uma regulamentação para botar ordem na casa. Então, aí, o que a gente percebe? Isso cria gaps, né? Cria intervalos aí que geram estresse, né? São estresses disruptivos que chamam. Ou seja, o ser humano nunca vai conseguir dar conta da mudança tecnológica, as empresas nunca vão conseguir acompanhar a mudança de comportamento do indivíduo, e o governo nunca vai conseguir chegar a tempo de mediar, de regular o mercado, né? Ou seja, a gente vai estar sempre exposto a uma situação de, de déficit, né? Um esforço em busca de uma adaptação para uma situação prévia. Por quê? Porque as tecnologias têm uma característica exponencial, que é aquela que a gente viu, ou seja, elas criam transformações que são instantâneas. Quando você se dá conta, já aconteceu. É a disrupção exponencial. As coisas estão mais aceleradas, né? As mudanças estão mais aceleradas. As tecnologias se combinam entre si, e quando elas se combinam, esse poder exponencial se amplifica ainda mais, que você não sabe o que pode dar uma combinação de duas tecnologias que já são disruptivas, né? Já são inovadoras. Isso cria esse joelho da curva, né? Que é essa guinada rápida aqui, que faz com que as coisas tenham prazo de validade. É isso que a gente vai viver daqui para frente. Tudo vai ter prazo de validade. Conhecimento vai ter prazo de validade. Um curso que você faz tem prazo de validade. Uma solução que você faz hoje, amanhã, talvez ela não sirva mais. Uma faculdade que você se formou, talvez ela desapareça, aquela profissão, porque a mudança será contínua. E nesse contexto já a transformação digital, que o Klaus Schwab nos alerta para o seguinte, ele é um engenheiro, né, e empresário também, consultor. Ele fala que nós estamos a bordo de uma revolução tecnológica sem precedentes, numa escala, alcance e complexidade jamais vista e experimentada pelo ser humano antes. É algo que não dá nem para a gente imaginar. E nesse livro ele aborda isso, né, que é Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution, falando da quarta revolução industrial. Aqui eu trago, além da quarta revolução, né, que começou lá na primeira, da mecanização, da máquina a vapor, etc., depois seguida pela eletricidade, com a produção em massa, o Fordismo, né, dos carros, a terceira com a computação e a automação dos processos industriais. E hoje a gente vive a quarta, que é muito direcionada pela digitalização de tudo, né? Tudo está sendo digitalizado. E essa fusão dos sistemas físicos, biológicos, analógicos, cibernéticos, né? A gente está aí com a internet das coisas, com robôs, com chips no ser humano de monitoramento, aqueles relógios que nos monitoram e nos dão informações. Isso é uma fusão do meio físico com o biológico, né? E a gente já está aí às margens da quinta revolução industrial, tá? Que vai trazer aí a superinteligência artificial e a customização em massa. É como se existisse um mundo para cada pessoa, um mundo diferente para cada indivíduo. É isso que a superinteligência artificial vai nos trazer de novo. A transformação digital ela pode ser conceituada em 6 Ds, né? Tudo começa com a digitalização, ou seja, você tem algo que é papel, que é analógico, né? E você digitaliza, você joga ali para um ambiente virtual. O que acontece em seguida? Piora.
Cara, você sente ali aquele desconforto. Não, quando era antes era melhor, né? Porque eu tinha aqui o controle na minha mão, agora não sei o quê. Sempre o processo seguinte à digitalização, ele é de uma resistência, ele tem uma performance pior do que funcionava antes. Isso faz parte de uma curva de aprendizado, né? Uma adaptação. E depois acontece um fenômeno, né, também exponencial nesse processo, que é essa disrupção, onde o meu novo jeito de fazer supera o que o meu jeito antigo faria. E a partir daí eu percebo a melhora, né? Você tem aí o Uber, por exemplo, para não ficar na teoria. O serviço de táxi, né? Você fazia pelo telefone aquela coisa. Chamava o cara e ele vinha lhe buscar na radiotáxi, na central. Chegou o Uber, no começo ninguém queria saber de Uber, tinha medo. Ah, eu vou entrar no carro de um estranho, não sei o quê. Deu erro no aplicativo, não pagou minha corrida, tá caro, tá barato, dia que chove fica mais caro. Ou seja, é a decepção. Não sei, preferia como era antes. Só que de repente, pum, ocorre a disrupção e todo mundo está usando. E aí tudo que estava para trás, ele desmaterializa. Você acaba com a cadeia de taxistas, acaba com a central de táxi, né, que era a pessoa que agendava as corridas. Isso, assim, no exemplo, né? Claro que hoje ainda existe porque a gente está no processo de transição. Mas depois da disrupção vem a desmaterialização. Com isso, você desmonetiza, né? Você deixa de ter alguns custos que você tinha antes, custos físicos, e isso democratiza. Ou seja, o final da transformação digital, ele é sempre em prol da sociedade, porque ele traz avanços tecnológicos a um preço barato, porque ele quebra os intermediários e entrega a solução diretamente para quem precisa, de forma barata, certo? E, finalmente, para terminar, eu vou falar aqui de singularidade. O grande conceito dessa palestra, trazida pelo Ray Kurzweil. No livro dele, ele fala: a singularidade está próxima. Ele diz que a nossa intuição sobre o futuro é linear. Lembra o exemplo lá do vírus, né? A gente pensou que era mais ou menos ali na metade, e na verdade era lá no final. Mas a realidade da tecnologia é exponencial, isso faz uma diferença grande. Aí um exemplo: se você der 30 passos de forma linear, você chega no 30. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Se você der 30 passos numa progressão exponencial, você chega em 1 bilhão. Olha a diferença, 30 para 1 bilhão. Então, o que é a singularidade? Tudo começou com a lei de Moore. A lei de Moore diz o seguinte: a cada ano, a capacidade de processamento dos computadores vai dobrar, né? E o tamanho que isso vai ocupar nas placas é menor. Ou seja, eu vou ter o dobro de capacidade a metade do espaço físico. Por isso que hoje a gente tem celulares, né, cada vez menores, né? Hoje voltou a crescer de novo o celular, mas sim, os celulares cada vez menores, dispositivos com máxima capacidade. Depois eu tenho a tecnologia exponencial, né, que tem aquele comportamento de uma solução inovadora instantânea. Eu tenho as tecnologias se fundindo entre si, a convergência. Nossa forma de lidar com as coisas é linear. E com isso eu vou ter uma disrupção. Disrupção de quê? As máquinas, a inteligência artificial vai superar o intelecto humano, né? A nossa curva é a vermelha, que é o nosso intelecto, ela é mais linear. E as máquinas, né, a superinteligência artificial vai superar essa nossa capacidade de toda a população do mundo somada, os intelectos, vai ser inferior à capacidade de processamento da inteligência artificial. Isso se chama singularidade. E a dúvida não é se isso vai acontecer, é quando. Alguns chutam 2030, 2035, 2040. Isso é a singularidade. Beleza, aí você deve estar pensando, pô, então vamos todo mundo sair correndo, louco, é o fim do mundo, acabou-se, né? E agora, meu Deus, socorro. Bom, a realidade é essa aqui, ó. 20% das pessoas não possuem as habilidades, apenas 20% possuem essas habilidades necessárias para lidar com isso, com essa situação. 70% não possuem conhecimento suficiente para embarcar nessa jornada de transformação, para lidar com esse contexto. E 80% não possuem o mindset necessário para sobreviver a esse novo cenário. Então, é para isso que existe esse evento. Porque você pode ignorar que isso está acontecendo, ou você pode tomar ciência disso e desenvolver as habilidades necessárias para
sobreviver, de fato. Então, eu deixo aí esse questionamento para vocês, né? O que haverá depois, você vai decidir. A gente traz aqui luz sobre o assunto. Essa não é uma palestra pessimista, essa é uma palestra para trazer o tema à discussão, e eu convido vocês, nas próximas palestras, a dar continuidade e saber como que a gente sai dessa enrascada. Isso. Obrigado. Bom, é isso. A gente agradece aqui ao Camilo, né, pela primeira palestra do evento, Mindtech Web Experience. Como vocês sabem, ao todo nós vamos ter 12 palestras, né?